Gente, boa noite. E aí, tudo bom com vocês? Estou há 8 minutos atrasada, mas tudo certo, né? Vocês não imaginam a correria que tá aqui essa semana. E realmente dá um certo trabalho, porque toda terça e quinta eu me programo para ficar com vocês. Eu tenho que programar o conteúdo também. Enfim, tem muita coisa para eu poder trabalhar antes de estar aqui com vocês. Mas hoje nós vamos falar sobre como potencializar a sua marca e vou falar sobre as estratégias do Instagram. E aí, Matheus, tudo bom? Rose, bem-vindos aí à minha live. Falando nisso, Matheus, você falou que tem a empresa de prótese, não é? Tem Instagram a empresa? Se tiver, manda aí, pessoal, conhecer. Ou você vende só para dentistas? Como é que é? Conta aí. É bom que você faça seu marketing. Então hoje eu vou dar as estratégias do Instagram. Hoje... que bom que você tá bem, Matheus. Obrigada. Manda aí qual que é a página do Insta. Até bom que depois eu começo a seguir. Acho que eu não sigo ainda não, né? Hoje eu vou falar sobre a estratégia do Instagram. Aí, ó, o Matheus vende produto para clínica odontológica. Então, quem depois vê aí meu Insta, né, que for dentista, tem alguns dentistas que me seguem aqui. Aí podem seguir lá a clínica do Matheus. Como é que chama, Matheus, o Insta da sua clínica? A Paty entrou, bem-vinda, Paty. Você já empreende, Paty? Sempre tô te vendo aqui, não te conheço ainda. Me conta aí um pouquinho de você. Gente, minha amiga Elisa, ela mandou mensagem aqui. Nossa, você é tão... O que aconteceu? Você não vai aparecer na live? Não, eu falei, tô indo agora. Aí ela mandou mensagem aqui. Nossa, você é tão pontual. Fiquei até preocupada. E o Smiley Leib, é assim que fala? Não sei. Henrique Fontoura entrou, bem-vindo. Depois eu vou seguir lá, Matheus. Me manda no direct pra eu não esquecer. Que aí eu sigo lá e reposto também, fazer aquela propaganda. Diego entrou, bem-vindo. Diego, Elisa, acabei de falar de você, Elisa. Falei assim que... Você falou assim, cadê você? Fiquei até preocupada aqui que você tá atrasada. Mas olha, eu tô tentando chegar aqui 7h30, mas é difícil. Muito difícil mesmo, às vezes. Tem que montar o conteúdo e tal. Tá, lab de laboratório, entendi. Matheus. A Paty falou, não... Hoje não, quero ser uma investidora. Isso aí, Paty. Hoje eu tava conversando com um cliente meu, inclusive, que ele tava pra abrir empresa esse ano, só que algumas coisas aconteceram, ele não vai abrir esse ano e vai investir o dinheiro dele. Eu tava explicando pra ele como que funcionava. E aí, Diego, tudo bom? Saudade de você. Como é que tá a Andréia? Falando nisso, a Andréia Lima, eu vou fazer uma propaganda especial pra ela, que ela fez a minha sobrancelha. Olha que maravilhosa que eu estou. Elisa falou, fiquei preocupada mesmo. Ó, live, eu tô tentando chegar às 7h30, mas tá difícil. Só que eu não quero mudar pra 8 horas, porque senão fica muito tarde pra mim, eu fico muito cansada. Mas vamos lá, então. Hoje eu postei aqui no feed sobre a estratégia que a gente montou pra Juliana, farmacêutica esteta. Deixa eu abrir aqui. Aí eu vou começar a falar um pouquinho sobre... Depois eu vou voltar aqui no dela. Deixa eu tirar aqui. Parar de compartilhar. Depois eu volto aqui no Insta, na foto do perfil dela. Até anotar uma coisa aqui, que senão eu vou esquecer de falar com vocês. Então vamos lá. Primeiro, o Matheus, olha só, foi até bom o Matheus falar aí o nome da clínica dele, que é You Smile Lab de Laboratório, né? Depois eu vou até olhar o seu Insta lá. O lab de laboratório no final, pra mim, ficou difícil de entender, porque eu não sabia que era laboratório. Então, ficou difícil pra eu ler. E aí, a primeira estratégia que eu vou falar com vocês é sobre o nome do Insta, né? O nome de usuário. Só pra contar pra vocês, assim, como é que foi até eu chegar no Thalita Lima, né? Tem gente que fala que... Mas não é um consenso, que usar o ponto no meio do usuário é ruim. Mas eu não acho que é ruim em determinados casos. Por exemplo, quando eu tinha meu Instagram pessoal, o meu Instagram pessoal era thalita.lima. Só o Matheus aí vai ter ele, vai saber qual que é esse Instagram, que ele é muito antigo. E quando eu comecei a consultoria, eu coloquei thalita.economista.
que eu me formei em economia, para começar a postar as coisas que estavam relacionadas ao que eu trabalhava. Depois de um tempo, eu mudei para Thalita.consultoria, porque era uma consultoria empresarial e tal, e o economista já ficou meio ruim para a imagem que eu queria passar. Só que o Thalita Consultoria era um nome muito grande, então o ideal é a gente procurar um nome de Instagram, né, o usuário, que seja o menor possível. E aí eu dou até uma dica para vocês: se vocês tiverem esse problema, vocês podem comprar de alguém. Então, quando eu tava no Thalita.consultoria, tava gigante o nome, Thalita.consultoria, e consultoria pode ser de qualquer coisa, né? Pode ser uma consultoria jurídica, uma consultoria empresarial, uma consultoria de imagem, de estética, consultoria de várias coisas. Então, o consultoria não era algo que tava muito bom pra mim, né? Não era um nome muito assertivo. Eu pensei em Thalita.finanças também, mas aí ia pegar só o lado financeiro. E hoje em dia a gente trabalha com esses 3 passos, que seria... que são, na verdade, o Maximize, para a pessoa abrir a empresa, então um projeto para ela poder saber se é viável ou não a abertura do empreendimento dela. E depois, potencializar a marca dela frente ao mercado. E aí, Lucas, tudo bom? E o terceiro passo, que é otimizar o financeiro. Então, só o financeiro não ia ficar legal. Aí eu retomei, eu tinha pagado meu Instagram há muito tempo, Thalita.lima. Eu achei que eu não ia conseguir mais acesso. Rafael entrou, bem-vindo, Rafael. Achei que eu não ia conseguir mais acesso lá no Insta, porque já tinha muito tempo. Entrei lá pelo computador e consegui o acesso. Porque antes eu consegui o Thalita.lima, que era o meu usuário antigo. E o Thalita.lima já acabou crescendo também, que lá no YouTube, se você digitar Thalita.lima, Thalita Lima, né? Ou digitar na internet, no Google, eu apareço. Então, no podcast também, se você colocar Thalita Lima, eu acabo aparecendo. Então eu falei, não, eu vou colocar meu nome todo. Meu nome assim, né? Meu nome e sobrenome. E tinha uma moça que ela chama Thalita Lima. Depois vocês procurem aí. Thalita Lima, sem ponto, sem nada, ela existe. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei assim, oi Thalita, tudo bom? Então... eu tô querendo muito ter o meu nome Thalita Lima, porque eu trabalho com isso e tal. Você poderia me vender seu nome de usuário? Só que ela não quis vender porque ela foi muito educada. Ela não quis vender porque ela já usa aquele nome há muito tempo, desde o Orkut. Então, se você aí tem a minha idade, você sabe o que é Orkut. E aí, Lucas, boa noite pra você também. Aí ela não quis me vender. Aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? E graças a Deus, mesmo depois de muito tempo de eu ter excluído essa conta pessoal minha, eu consegui recuperar ela. Aí eu mudei o nome dela, coloquei Thalita qualquer outra coisa lá, pra daqui a alguns dias, né, eu conseguir trocar esse Thalita Consultoria pra Thalita.lima. E aí, assim, tem gente que fala que o ponto é ruim, mas eu não acho, porque o Thalita Lima, tudo bem, né, não é tão difícil de você ler se tiver tudo junto sem um ponto. Mas o ponto, ele acaba sendo muito bom, porque dá pra entender que é Thalita, tem um espacinho e tem o Lima. Mais fácil de ler. É lógico que esse ponto, ou qualquer outra coisa que você for colocar, eu prefiro o ponto no lugar daquele underline. É melhor. Porque seria só uma forma de você dividir o seu nome, se for difícil de entender. Às vezes o seu nome, igual aqui, ó, o Lucas Total entrou. Já sei que é Lucas Total, também já conheço ele, né? Mas, cara, é fácil de eu ler. O Dr. Rafael Moura entrou, também fácil, Dr. Rafael Moura. Elisa Siqueira 10, também tá fácil. Enfim, ó, Teus FS, Diego Felipe Garcia. Como é tudo nome próprio, eu acho que fica muito mais fácil a gente compreender. Agora, se fosse nome de empresa, dependendo de qual que é o nome da sua empresa, fica difícil. Aí a gente tem que fazer o quê? Na estratégia do usuário. Aqui eu vou falar de todas as estratégias do Instagram hoje, né? Você encurtar ao máximo que você puder o nome da sua rede social e que ela seja simples e fácil de ser memorizada pelas pessoas. Bem-vinda, Maíra, tudo bom? Então, essa é a primeira estratégia. Eu vou começar de baixo ou de cima para baixo, né? Primeira coisa, o nome do usuário. Pensar nisso. Se você, por exemplo, igual o Lucas Total falou que queria empreender, não sei se já começou e tudo. Se já tiver um nome para sua empresa, eu sugiro que você já compra lá. Já compra não, né? Já abre o seu Instagram, já coloca o nome. Por exemplo, finge que eu quero abrir uma empresa que chama, sei lá, Maximize. Aí eu coloco lá Maximize, vejo se eu consigo Maximize, ou se não, como que seria o nome, né? Se não pudesse ser Maximize,
ou potencialize, enfim. Pensa no nome da sua empresa, já abre o Instagram para pensar como que vai ser esse nome, porque, inclusive, também, até com relação a marcas, o ideal é você pesquisar o nome, igual aqui, na hora de potencializar a sua marca, a gente faz a logo, né, a identidade visual, que eu vou falar até um pouco sobre ela na hora do feed. E se a pessoa quiser, a gente dá a possibilidade de fazer uma pesquisa no INPI, para saber se aquela marca ali, ela já foi registrada ou não. Então, no caso aí, além de você abrir o Instagram, colocar o nome da sua empresa para ver se já tem um nome de usuário, o que você pode fazer, que às vezes é o caso até de se você mudar o nome da sua empresa, né? Se puder, né? Lógico, né? Aí você olha se já tem um usuário, já olha se tem registro no INPI, porque aí você já consegue fazer sua logo com mais tranquilidade. Olha o que aconteceu essa semana aqui. Eu não vou falar o nome. Não, acho que eu posso falar o nome. Não vou falar não, porque a cliente ainda está em processo no INPI. Olha o que aconteceu. A moça, a minha cliente, ela veio até mim para fazer uma logo. Aí quando a gente faz a logo, a identidade visual, que é a paleta de cor, escolher a paleta de cor para ela, escolher a tipografia, tem os elementos gráficos e tal. E a gente fez a logo toda pensando naquele nome que ela sugeriu para a marca dela. Até aí tudo bem, fizemos todo o projeto dentro daquilo. Quando ela foi olhar, né, na questão do registro, porque eu comecei a fazer isso a partir de agora, que eu falei, gente, é muito crucial. Eu percebi, né, que é crucial a pessoa saber antes se já tem o nome da empresa dela no INPI ou não. Que até então a gente fazia a logo, aí depois entrava com o processo de registro, mas nesse caso não deu certo. Então, a gente fez toda a identidade visual pensando num nome que ela tinha pensado lá para a empresa dela. Na hora que ela vai registrar no INPI, o que acontece? Aquele nome que ela escolheu já tinha no INPI, já tinha registrado, vocês acreditam? E foi ruim, porque a gente já tinha feito todo um projeto pensando logo na primeira letra do nome da empresa dela. E aí, se ela fosse mudar para um nome que não tivesse nada a ver, a gente teria que fazer um outro projeto. Aí, assim, graças a Deus, ela conseguiu um nome que começa, né, com a primeira letra do antigo nome da empresa que ela queria mesmo. E já tá com o processo já de registrar. Daqui a pouco a gente vai começar aqui a postar fazer post pra ela e tudo. A gente vai postar aqui um pouco do trabalho dela pra vocês seguirem lá e poder conhecer. Então, assim, foi uma situação muito complicada. Imagina, faz todo um projeto pensando no nome e aí na hora que vai descobrir não tem como. Aí antes da gente fazer, a gente tá oferecendo isso agora para os clientes, a consulta no INPI para saber se de fato você pode usar a marca que você quer, tá? Agora, olha lá, ó, o Lucas falou, eu já tenho Insta, mas ainda está bem no começo. Eu já tem nome, né? Então já conseguiu colocar o nome aqui do usuário da forma que você quer, né, Lucas? E você já olhou se tem registro no INPI? Falando sobre isso, que não tem nada a ver com o que eu tinha separado, mas para ajudar vocês aqui, se, por exemplo, você entrar no INPI e já tiver uma marca registrada com o nome que você quer, se for de um outro segmento, não tem problema você registrar com o mesmo nome. Então, por exemplo, eu dou consultoria financeira da Potencialize também. Aí eu quero registrar lá Thalita Lima. Se já tiver outra Thalita Lima que vem de, sei lá, que é da área de esportiva, ou bovino, não sei, uma coisa que não tem nada a ver com o meu negócio, vem de carro, aí já tiver registrado como Thalita Lima, eu também consigo registrar como Thalita Lima porque o segmento é diferente. O nome da loja do Lucas é Abacate History. Abacate, na verdade, era só uma loja antiga, não chamava assim? Eu lembro. Ou não, tô equivocada. Então já tem o nome, ele teve que separar com um ponto também, mas eu acho que nesse caso seria o ideal. Olha, como é que eu ia ler Abacate History sem esse ponto aí? Eu não ia conseguir. A minha mente ia bugar, viu? Aí, ó, sim, realmente. Eu tava lembrando de você hoje, porque eu vi eu tava com uma saia aqui em casa, uma saia muito antiga, muito antiga. E eu lembro que eu acho que você vendia dessa marca, dessa saia. E a marca era até assim meio popular na época e tal. Eu lembrei de você. Lembrei da sua loja, no caso. Mas enfim, então essa é a primeira dica. Babi entrou aí. Valber. Babi tá fazendo vídeos, né, Bárbara? Vídeos aí de introdução da logo. Se vocês quiserem, entre em contato com ela.
Vamos lá, agora, biografia. Vou até colocar aqui o Insta da Ju, que foi a estratégia que a gente montou para ela. Vou aproveitar aqui para falar de 3 temas dentro da biografia, dos destaques, né? E vou falar sobre fixação aí, os posts que a gente deve fixar. Aí, Bárbara deu um oizinho. Bom, primeira coisa, biografia. A biografia, a gente tem que reunir algumas informações que são importantes para você passar a sua imagem, para que as pessoas entendam aquilo que você faz. E aí eu separei até algumas perguntas aqui que você pode pensar antes de você compor sua biografia. Então, assim, a biografia a gente não tem uma regra. Claro, cada um vai fazer da forma que acha melhor. Eu separei algumas perguntas aqui que vocês podem pensar e aí montar um texto dentro disso. Dentro dessas perguntas, né? No caso aí da Ju, deixa eu até falar como é que tava a biografia dela antes da gente fazer a estratégia, né? A bio da Ju tava assim, ó: recupero sua autoestima com naturalidade. Aí eu fiz algumas perguntas pra ela me respondeu e a gente pensou nessa biografia aí. Mudou pouca coisa, eu vou falar o que mudou. Então, primeiro, a frase dela era: recupero sua autoestima com naturalidade. Aí eu pensei assim: Ju, eu fui esses dias fazer um procedimento com você. Eu não tô com minha autoestima baixa, ou eu não perdi minha autoestima tá inclusive lá em cima. Tá mais agora que você fez o procedimento e tal. E eu falei assim com ela: nem todo mundo que vai na sua estética vai querer recuperar a autoestima. Porque às vezes ela já tá com a autoestima elevada, ela já tá com a autoestima, né? Nem que seja um pouco. E aí, se você fala que você recupera, quer dizer que você tá trazendo pessoas pra você que tá com a autoestima lá embaixo, a pessoa tá péssima. E nem sempre, nem em todos os casos, a pessoa vai estar nessa situação. Talvez ela vai estar com a autoestima elevada e aí por isso ela quer cuidar mais, quer continuar, né, bonita ou se sentindo bem da forma que ela já chegou até a sua estética. Aí a gente foi e mudou isso pra, em vez de recupera sua autoestima com naturalidade, mas aumenta sua autoestima com naturalidade. Porque aí, no caso, alguém já tá com a autoestima elevada e tudo, vai aumentar a autoestima e não recuperar, né? Então, eu acho que o aumentar, ele cabe para todos os casos. Tanto para alguém que tá com a autoestima baixa ou para quem tá com a autoestima alta. E aqui, no caso, seria esse aumento de sua autoestima com naturalidade seria um propósito dela, seria algo que traz aí pra Ju, digamos assim, como se as pessoas pudessem olhar pra ela e ver algo de diferente dos outros profissionais da área. Porque tem profissional da área que faz o que a Ju faz, que é botox, limpeza de pele e tal, e, na verdade, nem coloca isso, né, que aumenta a autoestima, não. A pessoa fala assim: olha, eu realizo procedimentos estéticos, por exemplo. E aí a Ju, ela trouxe essa frase para poder se diferenciar, para poder se destacar e mostrar por que ela é especial. Então, por que no meio de tantas profissionais da área da estética, por que ela é especial? Porque ela aumenta a autoestima das pessoas com naturalidade. Aí eu perguntei, ela falou sobre eu perguntei pra ela sobre alguns atributos que fazem dela uma referência no mercado, uma autoridade no mercado. Porque geralmente a gente não faz um trabalho com quem não é autoridade ou com quem não é referência. Nem que seja um pouquinho, essa pessoa precisa ser pra gente referência de alguma coisa. E aí ela falou: olha, eu queria muito deixar essa certificação de Miami, porque é uma certificação que pra mim é muito especial e tal. Ela já tem várias certificações, mas essa aí é uma das que ela acha muito especial, né? Porque, claro, né, a gente sabe do tanto que é difícil a gente conseguir algumas certificações. Então essa aí a gente deixou porque isso traz a autoridade, né, para a imagem da Juliana. O Senhor é meu pastor e nada me faltará é uma frase que já estava também na biografia dela, a gente manteve. Por quê? Isso mostra quem que a Juliana é. A Juliana é uma pessoa que confia em Deus, com certeza é uma pessoa que a gente pode confiar, uma pessoa que anda, né, em retidão, com seriedade. Então tudo isso, essa frase vai passar um pouco de quem ela é, não só como profissional, mas como pessoa. Eu falo assim, porque às vezes, né, a gente pensa assim: não, eu vou só me dedicar em ser a melhor na minha profissão.
Mas, às vezes, se você parar pra pensar, né? Às vezes não. Na verdade, na maioria das vezes, em todas as vezes que a gente consome de alguém, a gente não olha só para a autoridade dela, para os cursos, para o diploma, mas a gente olha para a pessoa, como que essa pessoa nos trata, se é uma pessoa confiável, que a gente deve confiar ou não. Então, a gente não deve olhar só para o lado profissional, mas olhar também para esse lado humano, porque isso também é uma das coisas que nos diferencia, principalmente aqui na internet, porque há tantos perfis de Instagram falando a mesma coisa, ou vários profissionais fazendo o mesmo trabalho. E por último, uma chamada de ação, que é faça seu agendamento comigo, e abaixo o link dela do WhatsApp, que até então não tinha. E nem essa chamada de ação aí. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou deixar algumas perguntas, na verdade, para vocês, para que vocês pensem sobre isso. Se possível, anote isso no celular, ou no computador, no celular, ou anota, né, com papel e caneta. Responda isso para você. E a partir daí, você pode criar um texto simples ou criar tópicos, igual no caso da Ju. Então, por exemplo, qual que é a sua atividade? Qual que é a sua atividade? Às vezes é muito fácil de responder, né? Por exemplo, vendo roupas, ou no caso da Juliana, sou farmacêutica esteta, ou no caso de um personal, dou aula de academia, enfim. Então, qual que é a sua atividade? Essa é uma das coisas que você tem que deixar claro para as pessoas. Às vezes não claro dessa forma, por exemplo, sou um personal trainer. Não precisa, às vezes, necessariamente ser assim. Mas as palavras que você usar na sua biografia tem que ser palavras que dão a entender para a pessoa de forma rápida qual que é a sua atividade principal. Como que você vai ajudar essa pessoa. Outra coisa, por que o seu... Oi, Pedro. Oi, Thay. Bem-vindos. Por que o seu cliente, na verdade, deveria escolher você em detrimento do seu concorrente? Então, pense nisso, sabe? Quais são os atributos que faz, na verdade, você ser especial em relação ao seu concorrente. Esses dias eu estava conversando com um cliente meu e eu falei assim, me fala aí 5 razões para o seu cliente escolher você em detrimento do seu concorrente. E aí ele começou a pensar, quase que não saía muita coisa, mas depois ele foi vendo que realmente escolher ele era uma das melhores opções que o cliente dele tinha. E ele não sabia disso. Ele não tinha ainda parado para pensar o quão especial ele é para esse cliente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente consegue pensar também na estratégia de biografia para a gente escrever mesmo o porquê que essa pessoa deve escolher você em detrimento de outros. Outra coisa, quais são as suas referências, né? Por que você tem autoridade no assunto? Por que eu devo te escolher? E aí você, no caso da Ju aí, olha, certificação de Miami. Essa é uma das referências dela. E tantas outras que ela tem lá no perfil, no consultório dela, né? Outra coisa, sempre colocar uma chamada de ação no final. Então, assim, se você tem um site, no site você faz alguma venda, né, de um curso, por exemplo, compre o meu curso aqui, ou acesse o meu curso aqui, nesse link abaixo, entre em contato comigo pelo WhatsApp, para a pessoa saber onde ela vai conseguir ter contato com você. Hoje em dia, com o WhatsApp Business, você consegue colocar o próprio link do WhatsApp aí no perfil do Instagram. E agora, né, falando sobre os destaques do Instagram. A Ju também deu uma mudada aí, porque ela tava com... eu nem sei quantos destaques a Juliana estava no Instagram dela. Mas destaques é o seguinte, o próprio nome já diz, é para destacar algo. Então, você tem que destacar o quê? As informações que são importantes para o seu cliente, para aquela pessoa que te busca ali, por exemplo, está no primeiro contato. Então, no primeiro contato, o que geralmente a pessoa quer saber de você? Pensa aí. Geralmente você, ao fazer perguntas para a pessoa, você consegue descobrir o que ela estava buscando no seu perfil. Então, por exemplo, no caso da Ju, a gente deixou os depoimentos dela, porque são os depoimentos que os clientes, né? O que os clientes dela falam acerca do trabalho dela. Deixamos os procedimentos para as pessoas entenderem quais são os procedimentos estéticos que ela realiza. Porque assim, por exemplo, finge que eu tô querendo hidratar meu rosto. Será que ela tem um procedimento que vai ao encontro daquilo que eu preciso? Resultados aqui no caso dela faz super sentido, porque, por exemplo, ela pode cuidar do rosto de alguém
que tava, sei lá, ressecado, tava com linha de expressão, e aí ela mostra o antes e depois pra vocês verem que realmente o que ela faz dá resultado. Os treinos dela, aqui é porque ela falou que o pessoal gosta muito de ver os treinos que ela faz durante a semana na academia, e o pessoal sempre tá comentando que isso serve de inspiração pra eles. E os cursos dela, tem mais um outro destaque aí. Os cursos são todos os cursos que ela vem realizando aí, a gente deixou só um pouco também, para não ficar cansativo, para que as pessoas possam ver, né, que ela realmente é autoridade, é referência nesse assunto. Então, perceba, né, os destaques de preferência são 5, porque é para destacar, o próprio nome já diz. Tem gente que coloca destaque, coloca uns 20 destaques de uma vez, você começa a passar pro lado, você cansa e não vê nenhum. Então, realmente é para destacar. E o que eu sugiro é que você use 5 destaques só. Nesses 5 dá pra fazer muita coisa aí, dá pra trabalhar bastante coisa. E de preferência, né, use sua identidade visual também nos destaques, para que seja algo legal, que fique bonito no seu feed. Vamos lá para a terceira estratégia, então, do Instagram, que são os posts agora que a gente consegue fixar. No caso da Ju, é um caso também que você pode pegar para usar no seu negócio. Eu acho que cada negócio tem toda a sua característica. Então, se você está precisando fazer a estratégia do seu Instagram, porque você não sabe como fazer isso, e hoje é necessário, né, para a gente fazer nossas vendas e crescer o nosso negócio, potencializar a nossa marca, vocês podem seguir essas dicas aqui, mas se quiserem, entre em contato comigo pra gente montar a estratégia personalizada. No caso da Ju, o que a gente fez pra ela? Primeiro, a foto dela aí, que tá do seu lado esquerdo. A foto dela, debaixo da foto dela, tá assim, prazer Ju. Então, lá na legenda, ela conta um pouquinho de quem que é a Juliana. Lembra do que eu falei lá no início da live? As pessoas não querem só fazer um procedimento estético e não querem só uma esteticista. Elas querem entender também quem que é esse profissional por trás daquele procedimento, né, daquele dia a dia. Então, ali no primeiro post, ela já se apresenta para as pessoas. Então, se é a primeira vez que alguém está chegando no perfil dela, vai olhar para ela e vai entender quem que é a Juliana, com poucas palavras, né? Depois vocês acessem o Insta dela aí para poder conhecer. O segundo post, na verdade a gente fez um carrossel ali, esses 3 posts, um carrossel, né, com a frase dela, que aumente sua autoestima com naturalidade. O segundo post é sobre os procedimentos. Então, se você for lá no segundo post dela, você vai ver que embaixo ela descreveu em linhas bem gerais, de forma bem resumida, quais são os procedimentos que ela realiza. E o terceiro são contatos. Se eu não me engano, né, são contatos. Então, dentro aí dessa parte inicial, ela conseguiu fixar as principais informações que as pessoas precisam saber inicialmente. É bom você usar. Eu, por exemplo, ainda não estou usando a parte de fixar do Instagram, porque eu ainda estou montando as estratégias, vou te falar, viu? É difícil, tem muita coisa ainda para ser feita. Nunca que acaba o trabalho. Mas se você não estiver ainda usando, use, pelo menos coloque quem você é. No caso do Lucas aí que entrou, ele né, tá aí querendo voltar com a empresa dele de roupa, que era moda feminina. Coloca aí pra quem que é essa empresa, sabe? Pra quem que essa empresa Abacate, ela foi construída, qual que é o propósito dela. Então coloque isso, porque isso vai gerar identificação daquela pessoa que entra com você, né, com a sua marca. E a partir do momento que a pessoa se identifica, é mais fácil dela voltar a seguir você. Agora, deixa eu colocar aqui uma outra foto que é sobre a produção de posts. Ó, o Lucas tá aí. E aí, Lucas, achei que você já tinha ido já, mas eu pensei, depois ele entra aqui de novo. Pois é, então, que bom que você tá aprendendo muito, fico feliz. Mas aí, no seu caso, coloca isso aí sobre propósito, sabe? A gente, igual no seu caso que é moda feminina, quantas lojas de moda feminina devem ter aí no Instagram hoje em dia, né? Eu acho que nem deve dar pra contar, né? Quantas lojas aí. E quando você destaca isso, eu falo destaque, você pode colocar nos destaques ou ali fixado. Qual que é o seu propósito? Você gera a conexão do seu cliente com você. Então, assim, por exemplo,
eu não sei, você sabe você sabe falar aí qual que é o seu propósito? Por que você construiu a marca? Porque eu tava falando sobre isso, eu acho que eu falei sobre isso na live da semana passada, mas eu não lembro qual que foi o vídeo, eu acho que eu cheguei a postar um pedacinho da live aqui. Muita gente quer construir uma empresa pensando em si próprio. Agora eu lembrei. Foi um post que eu fiz de um castelo. Eu até gravei um history aqui. Tem muita gente que eu pergunto assim, qual que é o propósito da sua marca, né? Ou quando a pessoa entra comigo em contato para fazer o Maximize, que é o projeto antes de abrir a loja, ou para fazer o Potencialize, que são as estratégias para potencializar a marca. E eu pergunto qual que é o propósito. Quando me falaram, né, que o propósito era apenas ganhar dinheiro, aumentar a renda, essa empresa não foi para frente, entende? Esse empreendedor ele não teve sucesso, ele teve que retroceder e mandar currículo mesmo. Mas as empresas que têm um propósito pré-estabelecido, um propósito firme, essas empresas conseguem romper barreiras. Eu vou te dar um exemplo aqui, Lucas, aproveitando que você está aí, para você entender até um pouco melhor sobre isso. A Kodak, que era uma empresa antiga, né, que tinha essa questão de tipo, era filmes que chamava, né, quando você tirava a foto e imprimia o filme, acho que era assim que falava, né, nem lembro. A Kodak, ela morreu, né, a empresa não existe mais, porque depois de um tempo as pessoas começaram a tirar foto, por exemplo, no celular, e aqui conseguem facilmente ver a foto que tirou na hora, não precisa tirar a foto e levar o filme lá, às vezes o filme queimava, não dava para pegar a foto do momento especial, ou ainda tinha que esperar vários dias para a foto ficar pronta. Então a Kodak ela não conseguiu acompanhar essa tecnologia, né, no caso, que se modernizou e ela não conseguiu acompanhar. Agora, pensa se a Kodak tivesse um propósito bem forte. O propósito da Kodak finge que seria assim, quero eternizar momentos, sei lá, quero eternizar momentos, sabe, eternizar lembranças, algo nesse sentido, um propósito forte. Se ela tivesse esse propósito, ela iria se adaptar ao propósito. Então, ela, por exemplo, poderia ter criado o Instagram. O Instagram poderia ter sido uma rede social da Kodak, se ela estivesse pensando em eternizar momentos, eternizar lembranças. Porque aí ela ia pensar assim, poxa, como que eu posso fazer para essa pessoa que hoje em dia tá, né, no filme aqui comigo, revelando. Você lembra disso, Lucas? Pois é, quem tava aqui revelando, essa pessoa que tava revelando o filme para ver a foto. Hoje em dia tem o celular. Como que ela pode fazer para eternizar os momentos dela, as lembranças dela, usando o telefone? E aí poderia ter criado o aplicativo do Instagram, né? Hoje em dia estaria milionária. Aí o Lucas falou, antecipar. Pois é. Então, pensa nisso. Aí o Lucas quantos anos você tem? O Lucas é da minha idade, né? Eu tenho 30. Então, pense nisso, Lucas, na hora de você compor a sua estratégia, o seu propósito. Ela não entrega a nossa idade. Pensa nisso. Se você não tiver pensado ainda, começa a pensar nisso no seu propósito. O propósito tem que ser algo firme. O Lucas tem 35 anos. A gente tá revelando as idades aqui, Lucas. Tem que ser algo firme. Algo que realmente vai revelar algo... uma mensagem que seja realmente importante para os outros, sabe? É como se você quisesse mostrar... Na verdade, quando você pensa no propósito, você está pensando no outro e não em você. Eu falo assim, o propósito da sua marca não pode ser, quero ganhar mais dinheiro. O propósito da sua marca tem que ser algo muito especial para o outro, para aquele que vai usar a marca, abacate no caso. Então pensa nisso, porque aí com certeza a sua empresa vai romper qualquer barreira. Eu vou dar o meu exemplo aqui aproveitando. Espero que eu esteja te ajudando, tá? Realmente é pra te ajudar essas dicas aqui que eu nem tinha separado isso. Eu ainda tô fazendo muitas mudanças, né? Aí fazer parte da vida das pessoas. Você pode pensar em algo nesse sentido, que vai fazer parte da vida das pessoas. Por exemplo, eu não sei qual que vai ser o estilo das roupas que você vai vender, mas tipo assim, de você estar presente num momento especial pra ela, entende? Por exemplo, finge que são roupas pra... Geralmente a pessoa compra roupa mais pra sair, né? Ninguém compra roupa pra ficar em casa.
Mas aí, que seja roupas que vão deixar ela mais especial, que vai, sei lá, deixar o momento dela mais memorável, a lembrança dela eterna, porque aquela roupa... E a gente sempre acaba lembrando de roupa, né? Igual, esses dias estava com um vestido aqui, eu tinha separado ele pra dar pros outros, e aí eu olhei pra ele e lembrei de várias coisas. Eu não tava lembrando do momento, mas eu lembrei dele e ele me trouxe várias lembranças, sabe? Então é isso. E aí você pode fazer isso com as suas peças. Peças tão especiais que as pessoas vão querer até enquadrar e colocar na parede. Aí voltando aqui no meu caso, eu ainda tô fazendo muitas mudanças. Não consegui ainda terminar todas, porque tem muita coisa pela frente nessa parte de montar a estratégia da marca. É algo que leva muito tempo. E eu comecei a desenhar, digamos assim, a estratégia que seria assim, tá até escrito na biografia do meu Instagram, só tá assim, ó, ajudo você a transformar o seu empreendimento num negócio poderoso. E aí, por meio disso, eu consigo ajudar de várias formas, né? No Maximize, que é o projeto que a pessoa faz antes de abrir o negócio. Deixa eu parar de compartilhar aqui para eu ficar maior, né? Consigo ajudar a pessoa a potencializar a marca por meio da identidade visual, da gestão de tráfego, das artes. Então, assim, eu estou ajudando a pessoa a transformar o empreendimento dela num negócio poderoso. Perceba que se um dia o Instagram não existir mais, eu vou continuar ajudando as pessoas a transformarem o empreendimento delas num negócio poderoso, porque eu vou usar outras estratégias para isso. Então, esse propósito ele vai continuar firme, independente do que aconteça. Agora, tem gente que, por exemplo, está trabalhando só para as redes sociais. Eu trabalho fazendo post para rede social, um exemplo. Se a rede social acabar, essa pessoa fica sem emprego, entendeu? Espero que eu tenha te ajudado aí com essas dicas. Deixa eu voltar aqui para a parte do feed, que é a última parte. O feed é o seguinte, essas artes que eu separei são artes de um cliente meu, que é um psicólogo, o psicólogo da criança. Por nada, Lucas, seja muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigada por ter você aqui. Que bom que eu ajudei muito, graças a Deus. Depois você vai compartilhando aí, se eu puder ajudar mais, fica à vontade. Esse aqui é o feed do psicólogo da criança, que é o meu cliente, que é psicólogo de crianças e adolescentes. O Insta dele chama o psicólogo da criança, é o Eduardo Rodrigues. E quando ele estava pensando em atuar em carreira solo dentro de uma clínica, atendendo os clientes, né, que no caso são as crianças e adolescentes, ele falou, Thalita, eu preciso de uma logo. E a gente foi construir a logo dele. Eu já até fiz vídeos aqui falando sobre a logo dele, é capaz de, se possível, nessa semana eu postar aqui de novo. Eu pretendo fazer isso, mas como eu disse, é tanta coisa que a gente tem que fazer. A logo dele são 4 quebra-cabeças, assim, se unindo, e no meio um cérebrozinho. A ideia era o quê? Quando a criança ou adolescente chega nesse consultório desse psicólogo, eles chegam com as ideias muito, assim, soltas, assim, né? A ideia é o quê? Ele pegar essas ideias dos clientes, unir todas elas, né? E fazer com que a pessoa consiga dar os passos dela ali sozinho, né? E conseguir evoluir a criança e o adolescente. E por isso tem o cérebro também, porque, na verdade, não é pegar partes isoladas de um corpo ou de qualquer outra coisa, é pegar partes do pensamento dessas crianças e adolescentes que estão ali meio que vagando e unir tudo para que eles tenham, né, uma qualidade de vida também. Então essa foi a logo para o Eduardo Rodrigues, que é o psicólogo. E como ele é psicólogo de criança e de adolescente, a gente escolheu as cores mais vivas, porque assim, por mais que ele vai falar com os pais, porque a criança e adolescente não vai seguir o Instagram dele, são os pais. Mas são assuntos que remetem a criança, a adolescente, então tem que ser uma cor mais viva. Aí a paleta de cor dele é bem coloridona, é amarelo, é laranja, é rosa, é verde. Parece que a minha internet parou, né? Espero que agora já tenha voltado. Mas a gente produz então todas as artes para o Eduardo e sempre a gente está pensando nisso, pensando no feed dele. Então quais são as dicas aqui para você ter um feed legal? Porque assim, tem muita gente... Ah, que bom que voltou, Lucas, obrigada, viu? Tem muita gente que fala assim, esse trem de vídeo não tem nada a ver não, mas lógico que tem, é sua vitrine. O Lucas já teve loja aí, se ele tivesse uma vitrine mal arrumada, ninguém ia entrar na loja dele. Então assim, o feed nosso é a vitrine hoje, é a vitrine online.
Então, assim, não quer dizer que é difícil, às vezes, igual no meu caso, é muito difícil eu manter o Instagram todo organizado. O do Eduardo eu acho muito mais fácil. No meu é um pouco mais difícil, mas eu tento das melhores formas possíveis, porque eu tô sempre postando foto minha, foto aqui da live, pedaço de vídeo, então a gente tá sempre pensando. Igual quando eu faço uma live aqui, igual eu tô fazendo hoje, amanhã eu vou pegar aí 3, 4 partes da live de 1 minuto e vou repostar no Reels. Pra isso eu preciso postar 4 capas. E aí a gente pensa, olha, se a capa agora foi roxa, a outra é azul. Se a outra foi azul, a outra vai ser roxa. Se agora eu usei uma foto sua, Thalita, agora a gente pensando aqui, né, a equipe toda. Se usamos uma foto da Thalita, agora tem que ser uma foto de objeto. Se for uma foto de objeto, agora tem que ser o ícone. Então a gente tem que mesclar pra não ficar cansativo. Pra quando a pessoa entrar, ficar algo muito mais interativo. Então, assim, no meu caso eu falo que é difícil porque a gente tem muitas postagens pra fazer. No caso do Eduardo, eu acho mais fácil porque ele já comprou todas as artes do mês, então a gente já vai pensando tudo estrategicamente. Ele não posta foto aleatória, nem nada nesse sentido. Mas você deve pensar, porque é igual uma vitrine de uma loja. Tem loja que às vezes você vê a vitrine maravilhosa, super acessível, quando você entra na loja, você quebra suas expectativas, porque não é nada daquilo. E aí você tem que tomar cuidado com isso também, né? O seu feed tem que ser também de acordo aí com o seu trabalho. E tem outras lojas que é o contrário, você olha, não dá nada pra vitrine e entra e acha algo legal. Só que você sempre olha pra vitrine, esse que é o ponto-chave, você sempre vai olhar pra vitrine, porque ela é o seu primeiro contato com o seu cliente no shopping. E aqui é a mesma coisa, o seu primeiro contato com o cliente é o Instagram, na maioria das vezes. Igual no meu caso, às vezes nem é muito o Insta. As pessoas me acham lá no YouTube, mas no YouTube tem as capas também e tal. Tá tudo bem organizado. E depois elas vêm aqui pro meu Instagram, mas de qualquer forma elas olham o Instagram. Aí o Lucas falou, verdade, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser pensado. E eu vou te falar, se você faz uma coisa que não é pensada, não fica legal, e passa uma imagem também pras pessoas. Qual que é a imagem? Que não é legal, só a marca, entendeu? Ou outras coisas, né? Aí no caso do Edu, eu separei essas artes aí só pra vocês verem a questão da identidade visual. Então, quando vocês vão, igual o Lucas aí, né? Já tem um Insta, mas não sei se tá fazendo postagens, não começou ainda, né, Lucas? Eu sei que você tinha uma logo, não sei se tá com a mesma logo, se vai fazer uma logo nova. O ideal é se você tem uma logo, né, ou vai fazer uma nova, faz a logo e não só a logo. Quando a gente faz a logo aqui pro cliente, a gente faz a logo e faz também, escolhe a paleta de cor dele e escolhe a tipografia. Tipografia seria a fonte que você vai usar nos textos para o Instagram. A Lucas falou que tem muito pouca coisa lá, né? Tá começando ainda. Lau, bem-vindo. Pois é, então quando você tem um Instagram, você tem que pensar nisso. Porque aí, se você tem uma paleta definida, como é o caso do Eduardo aqui e o meu caso, a gente sempre usa as mesmas cores. Por quê? Vai fortalecendo sua marca. Igual no seu caso é abacate só verde, né? É a cor que vem rápido aqui. Tem que ter verde? Eu acho que tem na sua marca. Porque abacate sem verde fica meio nada a ver. Vai ter verde? Quais são os tons de verde? Talvez pensar em vários tons de verde, né? Que dá pra usar e vai ficar bem legal. E aí sempre mesclar o uso do verde, um verde mais escuro um pouco, um verde mais claro. Aí o Lucas falou verdade, não tem como fugir do verde não. Talvez um amarelo, né? Pra poder complementar, pra fazer detalhes e tal. E aí sempre que você for fazer post, vai alternando as cores da sua paleta. E a paleta, lógico, tem que ser pensada pra você. Depois posso fazer uma live aqui só sobre isso, porque é bem grande. Outra coisa também é a tipografia. Quando a gente vai fazer o estudo para criar logo, criar a identidade visual, a gente escolhe uma tipografia que é a fonte. Igual no meu caso, é essa fonte aí que tá escrito produção de posts. Essa é a minha fonte oficial. E eu uso uma outra para textos também, porque essa fonte, ela já é uma fonte mais rebuscada, um pouquinho mais difícil de entender. Então, quando eu coloco um texto, eu coloco numa fonte mais simples para as pessoas conseguirem ler de forma fácil, simplificada. Não adianta nada fazer um textão com uma letra desse jeito aí. Ninguém vai conseguir ler, vai ficar cansativo. E a imagem que eu vou passar para elas essa empresa é cansativa, Thalita é cansativa, entendeu? Então, a gente tem que simplificar ao máximo. Lucas falou, sim, isso aí, Lucas. Lucas, tem alguma dúvida? Alguma coisa que você queira perguntar aí? Pode mandar aqui, tá? A gente vai conversando aí. Então, sempre, já que você tem a sua identidade visual, né, a partir disso você vai sempre usar
os elementos da sua identidade visual, toda a sua identidade visual para compor o seu feed, tá? Todas as artes vão ser com a mesma cor, todas as artes vão ser com a mesma fonte para criar uma identidade para que você seja reconhecido no mercado. Então, assim, por exemplo, hoje em dia eu sei que se eu postar uma arte com fundinho e roxo, essa letra e tal, todo mundo já vai saber que sou eu sem eu precisar colocar logo. E essa é uma das coisas que eu não faço, eu não coloco a logo o tempo todo, porque cansa também. Cansa muito a audiência. Bom, então com relação ao feed, sempre seguir a sua identidade visual para que você fortaleça a sua marca. Se você cada dia posta arte com uma cor diferente, uma tipografia diferente, né, a fonte diferente, elementos diferentes, você faz com que a sua audiência nunca reconheça quem é você. Então você fica uma pessoa irreconhecível, sem identidade no mercado. Bom, é isso. Lucas falou que tá tudo top, parabéns, obrigada, viu, Lucas? Fico muito feliz com você aqui, você de volta já aí pensando em empreender, espero que dê tudo certo pra você, em nome de Jesus, já deu certo, né? Que você consiga aqui com as minhas lives, né, ter muitos insights e muitas ideias pra aplicar no seu negócio. E a live de hoje termina por aqui. Na quinta-feira eu vou continuar com esse tema, que é o Potencialize a Sua Marca. Mas entre quarta e quinta eu falo o que eu vou falar aqui pra vocês, mas vai ser dentro dessa área de potencializar a marca de vocês frente ao mercado. Obrigada, Lucas, pela participação. Obrigada a todos vocês que ficaram até aqui e as pessoas que vão entrar depois. Agradeço aí a confiança. Boa terça-feira pra vocês. A semana ainda tem vários dias aí, né? Que seja muito abençoada, em nome de Jesus. Beijão, boa noite, sucesso.